quando o assunto é dúvidas sobre a menopausa, uma pergunta que é recorrente é: doutora, eu preciso fazer reposição hormonal? E a resposta é: não precisa fazer, porém, a gente precisa saber dos ganhos e dos benefícios da reposição hormonal. E as mulheres que tiverem indicação, elas vão ficar muito melhores em termos de qualidade de vida, elas vão viver melhor se fizer reposição hormonal. Então, o nosso papel não é induzir ninguém a fazer reposição hormonal, mas sim mostrar como que a gente tem formas seguras de fazer reposição hormonal hoje em dia, as indicações, as formas seguras de fazer o acompanhamento, que também é importante, e a paciente vai optar se quer fazer ou não. Algumas pacientes não vão se sentir à vontade para fazer reposição hormonal. Então, para tomar essa decisão se quer ou não fazer reposição hormonal, é importante entender quais são os benefícios da reposição hormonal. Se não tem um sintoma que você acha que não tem e que na identificação, na ficha de avaliação de sintomas de menopausa, a gente perceba que você tem esse sintoma e que você vai se beneficiar e ter qualidade de vida. Então, a reposição hormonal ela não é obrigatória, mas ela pode gerar uma qualidade de vida que você nem imagina que pode ter esse ganho. E aí, as indicações de reposição hormonal, elas também precisam ser feitas de forma segura. As pacientes que não têm indicação de fazer reposição hormonal por algum fator de risco, nós temos outras linhas de medicações que a gente também pode ajudar nos sintomas. Inclusive, essas linhas de tratamento, de redução de sintomas, nós podemos também muito bem oferecer para as pacientes que não se sentem à vontade para fazer reposição hormonal, mesmo diante das explicações e após ter compreendido os benefícios e a segurança das formas que a gente tem de fazer reposição hormonal hoje em dia. O quanto que os hormônios vão ser personalizados para a paciente. E as pacientes questionam muito se são hormônios bioidênticos. Esse nome ficou muito conhecido e muito falado na internet por causa das divulgações que muitas vezes são tendenciosas a fazerem as pacientes acreditarem que bioidênticos são os manipulados. E não são. Nós temos na farmácia mesmo várias linhas, não é um, não são dois, são vários tipos de medicamentos que são bioidênticos, que a gente pode fazer reposição hormonal, sim, de forma personalizada. Então, das opções disponíveis na farmácia convencional, nós temos várias opções que são passíveis de serem feitas titulação. E a titulação dessas doses são capazes de fazer com que a gente consiga personalizar uma terapia de reposição. Então, as prescrições de hormônio, elas devem e podem ser feitas de forma segura com o que a gente já tem de medicações disponíveis, que existem estudos que aprovaram essas medicações para uso de uma forma em que as pacientes vão ter resultado positivo e segurança garantida. São a chip hormonal. Tem sido divulgados maciçamente nos últimos anos como uma forma de personalizar a reposição hormonal. E o que acontece é, a gente pode personalizar a reposição hormonal com formulações em que a gente já tem disponível no mercado, em que a gente tem eficácia garantida. Por que nós iríamos tentar, então, uma outra formulação que muitas vezes tem um custo muito mais elevado e cujo qual a gente não tem ainda segurança clínica atestada? Recentemente saiu um estudo sobre chip. Foi um estudo que foi feito com pacientes esterectomizadas, essas pacientes não tinham útero, e esse chip basicamente tinha o estrógeno, uma reposição de estrógeno, né, o estradiol. Nesse estudo, o que se mostrou foi uma segurança com relação ao uso do chip hormonal. Mas vamos lá. A gente tinha uma população muito pequena, fazendo parte desse grupo clínico de avaliação. Além do mais, nos resultados, a gente não consegue garantir que a segurança pode ser expandida para a população no geral. Uma coisa que chama a atenção sobre chips hormonais é que em todo o protocolo clínico, nós antes temos uma medicação que ela é testada, uma forma terapêutica, ela é testada antes, ela passa por várias fases de pesquisa para que ela chegue na população. E no Brasil a gente tem pessoas fazendo chip hormonal há muito tempo e agora que tem surgido os primeiros estudos sobre. E mesmo assim, esses estudos a gente não pode falar que eles são conclusivos sobre a segurança do uso do chip hormonal para terapia. Não trabalho com chip hormonal, não trabalho e não indico chip hormonal, até que a gente consiga que tenhamos dados científicos realmente seguros para que a gente possa indicar
para as pacientes fazerem esse tipo de reposição hormonal. Enquanto isso, como eu já falei aqui em outros vídeos, a gente tem outras opções no mercado disponíveis que são eficazes e que são eficientes e que as pacientes voltam para a consulta mostrando benefício, ganho em qualidade de vida. E se a gente pode fazer isso a baixo custo e a gente pode fazer isso de forma segura, por que a gente vai tentar algo mais complexo com um custo muito maior? Não faz sentido, né? E a gente já teve uma versão no Brasil do implante de estradiol para terapia de reposição hormonal, mas a própria indústria tirou do mercado. Existiam algumas especulações do porquê que a indústria fez isso, mas uma delas é que não viu viabilidade de ter essa opção de reposição disponível, já que a gente tem essas outras formas de reposição de estradiol que são muito mais seguras. É muito mais seguro você passar algo e conseguir titular, por exemplo, um pump, um sprayzinho de um estradiol, do que você implantar um chip, que é aquele dispositivozinho de silicone, né, que coloca lá, não vai conseguir tirar de forma tão fácil, né, que a absorção, a gente não consegue ter precisão de absorção. Lembrar que essa absorção ela pode ser diferente, de acordo com o perfil de cada paciente. Então, não trabalho com chip hormonal, pode que meu posicionamento mude em algum momento, pode ser, desde que a ciência ofereça segurança para as minhas pacientes. Enquanto estiver oferecendo apenas lucro para mim, não vai ser minha opção para vocês.